Caminha com o Senhor e tem coragem. Caminha com o Senhor e tem coragem. Caminha com o Senhor e tem coragem de avançar, de avançar, de avançar. Caminha com o Senhor e tem coragem de avançar sobre as ondas do mar. Eu tenho medo de caminhar sobre essas ondas turvas do mar. Eu tenho medo de caminhar sobre essas ondas fortes do mar. Confia no Senhor e tem coragem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. A ideia do Passo Cultura é revelar os artistas da Igreja Católica, os cantores, compositores, essa galera que tem nos ajudado na construção deste projeto, que é o Reino de Deus. E hoje o Passo Cultura está recebendo o padre que é fotógrafo, cantor, compositor e escritor, o Frei Ricardo Regis. Bem-vindo ao Passo Cultura. Obrigado, eu que agradeço o espaço, né? E a gente está aí para louvar sempre a Deus através de tudo aquilo que Ele nos oferece, que são os dons gratuitos. Frei, o senhor veio do Piauí para São Paulo para gravar o Passo Cultura. Qual é a sua missão no Piauí? Então, a minha missão, não sou pároco, né? Eu estava assumindo uma paróquia em Teresina e diante desse meu trabalho fui transferido para Parnaíba, sou vigário paroquial, né? Então a minha missão, ela está sendo levar essa boa notícia, ou seja, levar o evangelho através das artes, seja da pintura, da fotografia, da literatura e agora da música também. Antes disso tudo, né? Dessas várias ferramentas de evangelização, o senhor entra no seminário aos 16 anos de idade. Como é que se deu isso? Então, primeiramente eu fui coroinha, né? Então conheci os frades capuchinhos da cidade de Juazeiro do Norte. Essa é a sua congregação? Sim, sou capuchinho, a minha congregação. E assim, conheci os frades capuchinhos na cidade de Juazeiro do Norte, a minha terra natal. E alguns amigos lá da rua me convidaram para ser coroinha, né? E eu fiquei naquela dúvida, o que é isso? O senhor tinha quantos anos neste período? Eu tinha 11 anos. 11 anos de idade. Então assim, eu não era tão envolvido com a igreja, né? Mesmo que a minha família sendo tão envolvida com a igreja, uma família de tradição católica, né? Mas imagina, um jovem que está estudando, que tem outros projetos na vida e de repente você vai e se sente tocado e diz, é isso que eu quero. Então quando eu cheguei lá, o primeiro impacto que eu tive, né, dentro da alma foi isso, eu quero ser padre. E a partir daí eu comecei a trilhar esse caminho da experiência vocacional, né? Logo em seguida fui participar de um grupo vocacional e entrei para o seminário aos 16 anos de idade, na época fazendo o segundo ano do segundo grau, né? Eu ia perguntar isso para o senhor, né? Neste período e na sua terra existia o seminário menor? Porque na realidade diocesana, o indivíduo, né, ele primeiro termina o segundo grau, uma vez terminado o seu segundo grau, depois deste período de acompanhamento vocacional, aí ele entra assim no seminário propedêutico, que nós chamamos de seminário menor. Na época, os frades capuchinhos acolhiam os jovens que ainda estavam fazendo o segundo grau. Hoje não, né? Então hoje a gente reviu essa nossa caminhada e nós só acolhemos após o ensino médio, já para cursar, no nosso caso, postulantado 1, depois postulantado 2, são etapas da nossa caminhada de conhecimento da própria fraternidade, depois noviciado, aí vem a filosofia, e depois a teologia. Então esse hoje é o nosso caminhar e o nosso despertar vocacional para aqueles que de fato querem ser vocacionados frades capuchinhos. Quanto tempo de formação nesse período? Então, eu tive 11 anos de formação, né? É um pouco mais do que a formação do padre diocesano. Exato, porque nós temos o período do postulantado, né? No nosso caso foi acrescentado mais um ano, depois noviciado e ainda foi acrescentado mais um ano recente, que é o tirocínio. É mais um ano de reflexão, de oração, de conhecimento das regras, né, de São Francisco, dessa caminhada, né, franciscana que nós oferecemos aos jovens, né? Essa caminhada da paz e do bem. Padre, como veio a arte plástica no seu ministério? Olha, as artes começaram através das brincadeiras, né? Eu recordo, outro dia eu estava recordando, assim, há 10 anos eu venho trabalhando nesse campo das artes.
E eu recordo que uma pessoa me deu uma imagem de um esmilinguido, acho que é aquela formiguinha, né, que a gente tem. Que é muito comum para colocar na Bíblia, no livro de leitura. E ela me deu uma pequena escultura. E a partir dessa escultura eu comecei a pensar, deve ser muito fácil fazer essa escultura, então eu vou fazer. Comprei todo o material, né, e fui experimentar. A arte sempre é a experimentação. E nessa experimentação saiu ridículo. Saiu horrível. Então, o que eu pensei, poxa, gastei dinheiro, gastei meu tempo e fiquei um pouco frustrado com isso, né? Só que depois, a tinta que tinha ficado por lá, eu inventei de colocar dentro de aquelas ampolas, né? Aquelas garrafinhas, né? O líquido da injeção. E no Ceará tem muito isso, né? De aquelas garrafas que são colocadas areias coloridas e você faz a paisagem. Só que nesse caso eu não fiz a paisagem, porque até então eu não sabia desenhar nada. E com aquela tinta eu fui jogando dentro daquela garrafinha e fui mexendo com agulha. E ali saiu uma ideia muito abstrata. Então eu sempre gostei daquilo que é abstrato para abstrair algo. Mas essa mistura com areia, com tintas coloridas. Só tinta? Exato, tinta guache. E eu achei aquilo interessante. Mostrei para uma amiga e ela me deu a ideia. Olha, seria interessante você colocar essa sua ideia abstrata numa tela. E quem sabe você poderia participar de algumas C-Artes que sempre acontecem em Fortaleza, né? E eu comecei a pintar. Comprei o material, pincéis, telas, e comecei a desenhar coisas que até então eu nunca fazia. Nunca tinha feito. E quando foi para a tela, padre? Adquiriu forma? Não, teve beleza? Teve beleza. Diferente sim. da primeira experiência. Exato. Que o senhor ficou frustrado. Aí o negócio já foi ganhando corpo, né? Eu comecei a fazer paisagens. Depois, andando pelo centro de Fortaleza, encontrei um professor, né? E parei nesse curso, perguntei como que era, ele me incentivou e eu fui lá. Ele disse, traga tuas pinturas e a gente dá uma olhada. Quando voltei, que ele viu essa pintura, ele disse assim, é muito primitiva. E eu não tinha essa ideia de primitivo. Primitivo é aquilo que precisa ganhar corpo, ganhar forma e ganhar mais proporção, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, eu acho que ele acabou a minha pintura. Primitivo é algo que, sem valor. Deve ser pejorativa a fala deste professor, deste técnico. Então, assim, aí participei 4 meses, né, aprendi algumas técnicas, mas diante da crítica, né, eu pude melhorar um pouco essa pintura. Saí da paisagem, que não é o meu foco, e, de fato, mergulhei a minha arte na pintura abstrata. Com isso, fiz várias exposições, inclusive fiz exposições em São Paulo também, e comecei a viajar pelo nosso Brasil, né? E recordo que eu precisava registrar esse material. Eu pensei, bem, talvez eu progrida na pintura, e lá na frente eu quero algo para mostrar, né? Então, as fotografias seriam esse registro real. Padre, antes de falar da fotografia, inclusive tem um material do Padre Ricardo aqui, e bastante bonito, né? Eu vou gastar um tempo aqui no nosso programa refletindo sobre esse material que o senhor construiu, mas eu queria refletir com o público do Passo Cultura sobre a transição, né, que o senhor experimentou. Primeiro, a experiência bastante frustrante, né? Foi frustrante, mas a arte, ela cabe, ela tem espaço para isso, né? A arte, ela nos permite ir experimentando e tentando encontrar aquilo que nós nos identificamos. A arte, ela é extremamente flexível, né? Eu falo isso porque nós temos muitos jovens, né, que também estão experimentando, né? E várias são as experiências dentro da arte, dentro da cultura. E essa experiência, eu acho que ela só agrega, acrescenta e te ajudou a formar o artista que é. Sim, olhando para a tua história hoje, o senhor não enxerga essa evolução? Né? Então foi bastante válido, né? Dizer, mas eu poderia ter começado perfeitamente. Não, porque a arte não é esse quê de perfeição. Você vai experimentando, essa cor dá certo, essa não dá, joga uma instalação no meio, faz um recorte. Então, assim, nós experimentamos a arte, né? A arte é um movimento totalmente empírico. Exato, é o pensamento, você joga ali a sua emoção, e a arte tem muito disso, você suga a sua emoção e passa aquilo que é seu para um material. Então, assim, foi válido essa experimentação, né? Foi válido o crescimento, e a gente viu o quanto essa minha caminhada na arte evoluiu, né? Da pintura para a fotografia, para as instalações e assim da pintura, né? O senhor foi para a fotografia. Já fotografava? Já tinha dom para essa outra arte? Como é que descobriu o padre fotógrafo? Assim, eu gostava muito da fotografia, né? Na época de ser fotografado, né? Inclusive, um período aí da caminhada, pude participar de um grupo de modelos, né? Hoje não, a gente vai evoluindo, a gente vai ficando um pouco já
com rugas, sem cabelos, né? Na época eu tinha cabelo, então isso foi interessante, né? Foi um período da minha vida, da caminhada, e a fotografia foi justamente isso. Eu tive necessidade de registrar a tela, para deixar guardado. Pronto, eu tive uma tela que foi vendida, não sei onde está, mas eu tenho esse registro através da fotografia. O senhor precisava documentar, e o meio, a ferramenta para documentar a tua arte plástica seria a fotografia. E fotografar uma tela, né, como por exemplo na tinta e no óleo, deva exigir um pouco de técnica? Sim, qualquer um consegue fotografar? Não, a minha fotografia na época era muito simples, né? Eu não tinha essa noção de enquadramento, de cor, de luz? Não, porque simplesmente eu fotografava, deixava o registro e pronto. Não tinha preocupação, né? Com o cenário, né? Não, essas coisas na época não, né? Há 10 anos atrás não. E registrei todo o meu material. Depois você vai cansando, você vai dizendo, não dá mais. Depois vem essas novas mídias, a imprensa que vai arquivando através da internet. No Google você encontra muito material, né, justamente das reportagens, e pronto, cheguei em São Paulo, fiz uma exposição justamente das telas, né, e depois me inscrevi no outro edital, e esse edital me possibilitou a entrada num salão de arte, em Guarulhos. Com isso eu ganhei uma premiação de uma fotografia que eu registrei no aeroporto em São Paulo. O senhor fez curso? Não, nunca fiz curso. Né? O curso de pintura autodidata, né? Fiz um curso de pintura 4 meses, aprendi algumas técnicas, mas a gente sabe que o nosso tempo no seminário ele é corrido, né? E não dá para você estar saindo para fazer curso, porque tem os estudos, tem as reuniões. A prioridade é a filosofia e a teologia. Exato, então não tem como, são as pastorais, então para sair para esses cursos assim, então fica meio complicado. Então é no mover, na condução do Espírito Santo, né? Porque não tem agenda, não tem espaço. Não. Como nasceu esse livro? Laços da Fé? Esse livro, Laços de Fé, ele surgiu, eu trabalhei 6 anos... Mostrar um pouquinho aqui, Guto. Né, com essa exposição titulada Laços de Fé. Laços de Fé são fotografias, são instalações e vídeo também. Né, são cenas captadas, né, num ambiente de romaria, justamente Juazeiro do Norte, Canidé, são terras, né, que levam o romeiro a alimentar a sua fé, a acreditar um pouco mais e voltar para a sua terra, cheios de esperança. Né? E eu pude registrar esse material em uma das romarias. Juazeiro do Norte, a gente sabe que por lá passam quase 2 milhões de romeiro por ano. É muita gente, né? Que larga a sua terra natal, sua casa, seus afazeres. E a motivação desse povo é fé. E se bem-aventura nessa caminhada de fé. Né? E eu coloco nesse livro, né? É uma caminhada a pé, de bicicleta, de pau de arara, de carroça, leva a sua cruz, né, justamente para fazer esse laço de fé ao redor das imagens de sua devoção. Né. A imagem se torna, nesse caso, uma seta que aponta esse novo caminho para Jesus Cristo. Né. Não que o santo seja o Deus do romeiro, mas justamente esse romeiro muito simples, que às vezes não tem essa condição ou essa coragem de pedir diretamente a Deus, usa o santo como intermédio, como seta, justamente para iluminar a sua caminhada. Por isso que surgiu o laço de fé, ao redor da imagem do Padre Cícero, de romeiros que foram circulando essa imagem e outras imagens também. Então, a primeira exposição que eu fiz foi em São Paulo, né? E foi muito interessante receber a ligação dos curadores, dizendo, olha, Frei, essas fitinhas aqui a gente pode dar aos nordestinos que estão em São Paulo, por quê? Porque eles querem relembrar um pouco a sua terra natal, a sua fé, os seus bisavós, avós, o seu início de caminhada na fé. Então, isso foi muito bom. Então, eu senti que essa exposição poderia crescer um pouco mais. Né? E cresceu. Eu pude percorrer 13 estados brasileiros, né? Em centros culturais, galerias, museus, né? Para levar essa obra de arte que alimenta a fé de muita gente que vai à galeria. Esse material aqui, qual foi a editora? A editora Cristos, em Fortaleza. O senhor apresentou o projeto, eles gostaram? O projeto, gostaram, e nós fizemos é um pequeno resumo. Né? Então, são 6 anos trabalhando com essa exposição. Né? Agora mesmo foi selecionado por último. Eu tinha parado. Né? Quando eu parei, eu disse, não, já dei o que tinha para dar. Então, veio a ideia do livro justamente para deixar registrado esse material, para dizer, a exposição passou, mas o registro ficou através do livro. Só que depois começaram de novo, né, as exposições através de editais. A demanda, os pedidos, né, e colocaram o padre em movimento. Não, a maioria deles, dessas exposições, foram selecionadas através de editais. Né? E eu me sinto muito lisonjeado, por quê?
Porque quantos artistas, né, tão bons, né, e que não são selecionados, e a minha obra pôde ter sido selecionado, né, durante esses 10 anos, são quase 80 exposições, então isso foi muito bom. Então eu sempre costumo dizer, o quanto é bom você poder chegar na vida de uma pessoa, né? Seja através de uma poesia, de uma canção, de um livro. Espiritualmente, isso é padre, muito eu bom. vejo assim como um puxão de orelha de Deus, né? Bastante qualidade, bastante bonito, né? E às vezes, por vias, né, que a gente até mesmo desconhece, vem essa provocação de Deus, olha, não dá para parar, vamos continuar produzindo arte, produzindo cultura. O senhor é fotógrafo, artista plástico e agora compositor e cantor, né? Mas nós vamos falar disso depois que o senhor apresentar a sua música cantando. Pode ser, padre? Conseguimos ouvir o senhor cantando um pouquinho? Vamos lá. Vamos de música? Okay.